aqui hoje. E como o pastor pediu, deixa eu apresentar lá meus convidados ali atrás. De verde ali é meu primo, Bruno. E ao lado dele, a pessoa que formou o atleta que nos fala. É minha mãe, Marisa. Muito feliz com a presença deles. Muito feliz com essa presença também. A presença do meu amigo Hugo, nosso ex-jovem aprendiz, no lugar que eu trabalho hoje. Meu pequeno parceiro. Muito feliz com a presença de cada um aqui que está me visitando hoje. E hoje vou estar compartilhando uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração já faz umas semanas. Deixa eu só abrir aqui tudo certinho. Quando Deus me deu essa palavra foi em uns dias que eu estava pensando muito sobre como a gente tem investido a nossa vida aqui na Terra, sabe? Todo o tempo que a gente tem de vida nesse plano terreno. E justamente o estudo do PG dessa semana meio que deu uma confirmada, né? Que falou sobre algo muito parecido a respeito disso. Quem acompanhou essa semana sabe que foi aquela questão da parábola, né? Que muitos não consideram parábola, mas sobre a parábola do rico e do Lázaro, sabe? Que também nos faz refletir como a gente tem levado a nossa vida aqui na Terra. A gente parar para refletir, muitas pessoas acham que viver 90 anos, 80, até mesmo 100 anos é um tempo muito longo, mas se a gente comparar com uma eternidade, esse tempo não é nada. Esse tempo não é nenhuma gota no mar que é a eternidade, é algo incomparável. E eu acho que se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, eu não costumo dar títulos, né? Mas se fosse dar um título, eu diria que nada vale mais do que Cristo. Esse seria um possível título. Eu não sou bom com títulos, não tenho criatividade, então o título seria esse, sabe? E costumo dizer que cada um aqui de nós, durante a nossa vida, a gente parece não, né? Eu tenho certeza que cada um corre atrás de um determinado alvo, sabe? Cada um está correndo em busca de alguma coisa, sabe? E muitos, às vezes, acabam dedicando sua vida a esses anos limitados aqui na Terra, que nós não sabemos quantos são, só Deus sabe quantos anos cada um vai viver, sabe? Não existe aquela história da ampulhetinha que você virou, esse aqui é seu tempo de vida. Se existir, você nem sabe qual será o seu último grão de terra, sabe? Se você existir, você nem sabe, vamos dizer que ela está rodando, mas tu nunca vai olhar para ela. Você não sabe qual vai ser o seu último suspiro de vida, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se agora é ser o último minuto, não sabemos. Então é importante a gente levar em consideração o que temos feito durante a nossa vida, o que temos procurado, qual tem sido o nosso alvo, o que nós estamos correndo atrás. Estamos correndo atrás para resolver nossas preocupações pessoais durante a vida, estamos correndo atrás de ser bem-sucedidos financeiramente. O que nós estamos fazendo? Vivemos atrás, né, de status, posição social, e isso desencadeia um monte de outras coisas, sabe? E por isso que eu queria ler primeiramente, e que também vai ser a base da mensagem de hoje, Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Na NVI. Vamos lá. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Primeiramente, vamos fazer só uma pequena revisão, né? Aqui a gente sempre gosta de estudar, fazer aquela introdução, pelo menos é uma cultura bem presente quando eu estou com jovens. A gente sempre busca saber quem escreveu a carta. No caso, quem escreveu a carta aos Filipenses foi Paulo, sabe? Tem algumas características que são bem marcantes na carta, que é o que chama a atenção de todo mundo e às vezes é o que dá a fama dessa carta. No caso, a carta aos Filipenses, a gente conhece muito como a carta da alegria do Senhor. E principalmente nesse trecho que a gente leu, nessa primeira parte do capítulo, fala muito sobre, pelo menos na minha Bíblia, tá? Título, acho que é Plena Confiança em Cristo. Tá? Esse título, a Plena Confiança em Cristo. E confiança é uma das palavras-chave da mensagem de hoje. Mas, em breve vamos conversar. Mas eu queria primeiramente destacar alguns pontos. O primeiro ponto nessa passagem, que Paulo falou que me chamou muita atenção,
é que o que para ele, no caso ele disse, o que para mim era lucro, eu comecei a considerar como perda, passei a considerar como perda. E eu posso dizer que o que para mim é lucro, eu posso substituir o que na minha opinião é lucro, ou o que eu considero lucro, sabe? O que é ser lucro? Lucro para a gente é algo, eu estou dizendo que quando determinada coisa é lucro, quer dizer que isso é mais interessante, que isso vai me dar um retorno, que isso, de certa forma, é algo mais vantajoso em relação aos demais, sabe? Da mesma forma na questão financeira, né? Às vezes a pessoa sempre busca qual vai ser a melhor alternativa para conseguir um lucro maior, sabe? O que vai ser o lucro em relação às demais opções. E a gente pode levar isso para o lado espiritual também. A gente pode ver qual é o lucro de Paulo, a gente pode associar várias coisas. Paulo, para quem não sabe, antes conhecido como Saulo, era um fariseu muito bem instruído por Gamaliel, sabe? Era perseguidor da igreja na época que era, na época que seu nome era Saulo, né? E ele era uma das grandes referências em seu meio, no caso do meio dos fariseus. Por quê? Porque ele tinha um grande conhecimento e um grande zelo religioso. Isso acabou gerando esse status para ele no meio do seu povo. E tudo que Paulo tinha conquistado antes de conhecer Jesus, antes de conhecer profundamente Jesus, ele considerava lucro. Mas após ele ter essa noção do que a gente leu agora, que ele passou a considerar como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, ele percebeu que tudo aquilo ali não valia a pena. Que o que valia a pena realmente era conhecer a Cristo. Dessa suprema grandeza a gente pode dizer que se baseia em conhecer profundamente a Cristo. Não é apenas conhecer de ouvir falar, é conhecer profundamente a Jesus, sabe? E após ler essa primeira parte, eu comecei a pensar comigo mesmo, o que tem sido o lucro da minha vida, sabe? Ou melhor, outra pergunta, o que eu tenho considerado como mais importante na minha vida? O que eu tenho botado como prioridade, em primeiro lugar da minha vida? E eu deixo essa pergunta para vocês também, não precisa responder não, faz uma reflexão pessoal. O que será que tem sido o nosso lucro na nossa vida, sabe? E acho que para responder a pergunta para algumas pessoas, a gente pode voltar para a introdução que eu tinha falado, que muitas vezes a gente está na vida correndo atrás de uma prosperidade financeira, correndo atrás de um status, de uma posição social, de ser amigo de todo mundo, ou seja, de vencer na vida, como o pessoal hoje em dia costuma dizer, e muitas outras coisas que eu sei que cada um aqui de nós sabemos, que tem sido nossas preocupações diárias, sabe? E Paulo, ele teve essa concepção de que tudo isso, no caso, seus lucros pessoais, ele começou a considerar como perda, sabe? E nós vamos falar um pouco sobre isso, quando a gente for falar um pouco sobre esse conhecimento de Cristo Jesus, que vai nos ajudar a compreender o porquê. Porque, eu deixo a pergunta, será que cada um de nós aqui estamos buscando o que é o verdadeiro lucro para nossas vidas? Ou seja, será que o que a gente está buscando hoje é o que vale a pena? Será que o que estamos buscando hoje é o que nos vai dar um futuro bom, que vai nos dar um bom retorno? O que é o verdadeiro lucro? O verdadeiro lucro, eu digo que é viver para Cristo. E Paulo ainda diz em sua carta, né? Filipenses 1:21, se eu não me engano, ele diz que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, a concepção dele, a vida dele pertencia a Cristo. A vida dele não passava de, vamos dizer, um instrumento para satisfazer as vontades de Deus, para cumprir os propósitos e os mandamentos de Deus, sabe? E a vida dele nas mãos do Senhor era para basicamente levar o Evangelho para todas as nações, porque ele sabia que tinha algo maior por trás disso. Ele sabia que ter uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor, valia mais a pena que qualquer outra coisa aqui na Terra. Então a gente pode até estender esse pensamento. Paulo, eu compreendo que ele também estendeu esse pensamento que não só o lucro pessoal dele, mas de qualquer outra coisa aqui na Terra. Nada valia mais do que conhecer profundamente o Senhor, sabe? Então eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer diariamente, sabe? Quando você estiver indo dormir, você parar para pensar, o que eu fiz hoje, será que eu coloquei Cristo em primeiro lugar? Será que eu botei em primeiro lugar conhecer Jesus, a buscar a face dele? Ou será que minha preocupação de hoje foi tentar resolver meus problemas, ficar preocupado se eu vou conseguir passar em prova da faculdade, se ficar preocupado se eu vou conseguir colocar uma comida na mesa, ficar preocupado com outros milhões de coisas, sabe? Será que é isso que Deus quer para a nossa vida? Porque não adianta falar que
meu lucro é Jesus, Jesus é meu bom tesouro, Jesus é o mais importante da minha vida. Não adianta falar, porque quem tem boca vai até a Roma. Ou seja, com a boca você pode falar o que quiser, mas o seu comportamento, suas atitudes no dia a dia é o que diz verdadeiramente o que tem sido suas prioridades, sabe? Eu posso falar muito bem que eu posso falar determinada coisa aqui no altar, porque eu dou um comando para o meu cérebro e ele faz simplesmente eu falar, sabe? Mas isso não significa que eu tenho sido fiel e coerente com aquilo que eu falo. Então, é o que eu digo, não adianta apenas falar, Jesus tem sido o primeiro lugar da minha vida, se as suas ações não condiz. E se você parar um dia para fazer uma listinha dessas prioridades, botar de 1 a 20, primeiro, segundo, terceiro lugar que tem sido na sua vida. Aí chega lá, sua vida com Deus está em 15º. Aí você está sendo incoerente com aquilo que você falou. Então, para refletir. E é muito triste quando a gente coloca a nossa vida com Cristo, essa preocupação de conhecê-lo cada dia mais profundamente, é muito triste que a gente coloca isso como perda, sabe? Ou seja, quando a gente coloca outras coisas como lucro, como mais interessante, como mais vantajoso, que chama mais a nossa atenção, sabe? E quando a gente considera algo como perda, quer dizer que para a gente aquilo não tem mais valor, que aquilo não traz nenhum retorno para a gente, que aquilo não faz mais sentido seguir em frente. Isso que a gente considera como perda de tempo, como perda de dinheiro, como perda de um investimento jogado fora, sabe? Algo que não vale nada. E, infelizmente, tem pessoas que não falam isso com a própria boca, mas eu acabei de falar. Falar todo mundo fala, mas tem muita gente que pelas suas atitudes, pelo que ela tem colocado como prioridade da sua vida, acaba que eles automaticamente colocam Cristo numa posição abaixo, na verdade, outra posição que ele não devia estar, porque só existe uma posição que Cristo deveria estar na nossa vida, que é o primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É o mandamento, é aquilo que Deus quer que a gente faça. Também a gente pode usar como se fosse um conselho. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quem sabe onde está? Mateus 6,33. Está vendo como nossos adolescentes aqui, ó, estão feras na palavra de Deus, ó. É isso daí. A palavra de Deus é essencial. A palavra de Deus, como a Miriam falou um dia, é um meio por qual Deus mais fala conosco. Então é importante a gente valorizar a palavra de Deus, a gente ter o hábito de meditar nela dia e noite, sabe? Nem que seja apenas um versículozinho no dia, sabe? Porque vai ter um dia que a gente não vai ter isso daqui mais com a gente, e a gente vai sobreviver apenas daquilo que a gente reteu, sabe? A gente vai passar por uma experiência, até mesmo uma experiência que o pastor passou de quando ele estava no CTI, ele ficou praticamente na dependência daquilo que ele guardou no seu coração da palavra, ficava repetindo os versículos. Aí imagina chegar esse tempo que você não vai poder mais ter a Bíblia, aí vão colocar na internet, vão derrubar todos os aplicativos da Bíblia, você não vai ter nenhum acesso e você vai depender daquilo que você guardou. Então é muito importante a gente valorizar a palavra. Mas vamos voltar aqui para a mensagem, sabe? E como eu falei, é triste quando a gente coloca Cristo numa posição que ele não merece, ou seja, qualquer outra posição que não seja o primeiro lugar não é a posição correta, sabe? Porque se a gente parar para pensar, Cristo, antes de vir à Terra, quando estava no céu, sua glória e majestade, ele basicamente recebeu a missão de vir ao mundo, sabe? Deus amou o mundo, mas ele percebeu que a partir do momento que o pecado entrou no mundo, houve a separação entre Deus e os homens. E ele poderia muito bem ter, como eu posso dizer, optado por não fazer nada, sabe? Ele falou, agora o homem vai colher a consequência daquilo que ele fez. E poderia ter, ele tinha duas escolhas, não fazer nada, deixar Jesus do jeito que estava, e mandar Jesus à terra, como um homem, sabe? Para passar por tudo aquilo que ele passou. E ele simplesmente mandou Jesus à terra. E Jesus veio, aceitou a missão, aceitou aquilo que Deus queria, que seu Pai queria. De certa forma, ele deixou de lado tudo que ele tinha para resgatar a humanidade. Então, como que eu não vou colocar em primeiro lugar em Jesus aquele que, de certa forma, me colocou em primeiro lugar? Sabe? Ele deixou de lado, ele se esvaziou de si mesmo e veio à Terra como um homem, porque só ele era capaz, só ele poderia morrer pela gente em favor dos nossos pecados, né? Para nos resgatar dos nossos pecados. Então não faz sentido
a gente colocar Deus, nossa vida de comunhão com Cristo, em qualquer outra posição que não seja primeiro, sabe? Que a gente venha ter essa reflexão. E acredito que até após essa leitura e essa reflexão, muitas pessoas já tinham conhecimento disso que eu falei, sabe? Já sabiam da importância de colocar Jesus em primeiro lugar. Mas muitas, mesmo sabendo, não fazem isso, sabe? Muitos têm o conhecimento do que deve ser feito, mas não têm atitude de fazer isso, sabe? Muitos sabem o que devem fazer, mas não fazem, sabe? Então é sempre bom a gente reforçar e a gente estimular a pessoa a olhar para si mesmo e analisar o que ela tem feito, sabe? Porque a vida das pessoas, eu posso dizer que ela é uma corrida. E cada um está mirando numa linha de chegada. Cada um está mirando em um alvo. Cada um tem seu alvo. Eu te pergunto, qual é o seu alvo hoje? O meu alvo é Jesus. Eu não sei o seu, mas o meu alvo é prosseguir a fim de alcançar Jesus. Esse é o meu alvo diariamente. O segundo ponto que eu queria comentar hoje, que Paulo diz no próximo versículo, que na verdade ele considera tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Outra reflexão que me fez gerar acerca desse versículo é que ele falou isso porque ele sabia do que estava falando. Eu comentei agora que muitas pessoas sabem o que deve ser feito, sabem qual é o certo, mas poucas pessoas fazem. E nesse caso aqui, Paulo estava falando com convicção, por quê? Porque ele conhecia Jesus profundamente. Ele sabia do que se tratava essa grandeza, essa suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Ele sabia, ele experimentou daquilo, sabe? Deus falou com ele. Depois daquele encontro que ele teve com Jesus em Damasco, indo para Damasco, tudo mudou na vida dele, sabe? Ele conheceu Jesus de verdade. E quando eu falo conhecer Jesus, eu não estou falando de bagagem cultural, você saber quem foi Jesus na história do mundo, sabe? Eu estou falando de você conhecer profundamente, você saber qual é o propósito de Deus na sua vida, saber qual é a função de Jesus na sua vida, sabe? É você conhecê-lo profundamente dia após dia. Não é saber que Jesus morreu aos 33 anos, sabe? Que Jesus andou com 12 discípulos. Não. É você buscar dia após dia a revelação de quem é o Senhor, sabe? Conhecer profundamente, sabe? E Deus, quando me deu essa palavra, foi basicamente uma semana que eu assumi um compromisso de que todo dia eu estava participando de alguma coisa relacionada ao reino. Foi tipo assim, segunda-feira, bate-papo com os jovens. Aí terça-feira eu fui numa célula na freguesia que um amigo meu me chamou, convidou para levar o louvor lá também. Aí quarta-feira já um novo compromisso que eu tenho com os adolescentes, estou junto com eles. E quinta-feira e sexta, Expo Cristã e conferência de avivamento, sábado também conferência, aí domingo culto de manhã, culto à noite, sabe? Eu assumi esse compromisso e foi algo que eu gostei muito de fazer, não foi cansativo, sabe? Como já ouviu falar, a partir do momento que se torna assim, um fardo, a gente tem que começar a rever, mas para mim foi um prazer, porque era todo dia eu estava sendo fortalecido, estava sendo encorajado, estava junto com meus irmãos, isso fez total diferença para mim. E Deus falou comigo e falou, filho, tá vendo? Nada nesse mundo se compara a estar me procurando, buscando minha face dia após dia, não há riqueza maior do que isso, não há nada mais importante do que isso. O pecado, ele hipnotiza as pessoas ao ponto de uma coisa tão grave, nos olhos dessa pessoa virar um banquete, sabe? Virar algo prazeroso. Mas o Senhor abriu os olhos e falou, cara, não existe nada mais precioso do que estar comigo, do que estar ao meu lado, do que estar conversando comigo. Aí tu pode pensar, Paulo, mas tu estava de férias, é fácil, né? Tem tempo. Eu estava de férias, tem que confessar que você realmente acaba tendo mais tempo. Mas eu tinha muitas outras coisas para fazer nas minhas férias. Desmarquei muitos compromissos com um amigo. Por quê? Porque eu vi que esses compromissos que eu assumi com o reino era mais importante. Era mais importante eu buscar a face de Deus do que de repente ir para a praia com um amigo, do que ir para um shopping, sabe? Então realmente houve tempo, eu estava de férias, mas minha agenda de férias estava praticamente toda ocupada. E eu desmarquei muita coisa para poder estar junto, para poder estar buscando a face do Senhor. Porque a gente tem que buscar a face de Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo que a gente venha buscar a face do Senhor, sabe? Porque chegar ao dia que a gente não irá mais poder encontrá-lo, sabe? Então que a gente venha aproveitar enquanto é dia, sabe? E para esse versículo se tornar uma realidade em nossas vidas,
Ou seja, você sabe desse versículo, que considerou tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Paulo falou isso porque ele sabia do que estava falando. E para isso virar uma realidade da nossa vida, a gente também tem que conhecer essa suprema grandeza do conhecimento de Cristo, que eu falei no início do culto, que é conhecer Cristo profundamente, sabe? Que é buscar a revelação que vem do Senhor, a revelação que vem dos céus, sabe? Coisas que só o Senhor pode falar contigo no seu íntimo. E eu pergunto a cada um de vocês: você conhece Jesus? Você conhece Jesus de verdade? Sabe? Você conhece Jesus profundamente? Sabe? Quando conhecemos Jesus, nós entendemos a grandeza disso e percebemos que o resto é perda de tempo. Sabe? É o que eu tenho buscado todos os dias. É o que eu tenho me dedicado todos os dias conhecer mais quem é Jesus. E que eu venho aqui também encorajar os irmãos a buscar conhecer todo dia quem é Jesus. Sabe quando a gente pergunta para alguém o que é Jesus para você, aí que ela costuma responder? Jesus é tudo. Quem aqui já ouviu alguém responder isso? Praticamente todo mundo já ouviu falar, sabe? E existem duas situações. Uma situação que a pessoa responde: Jesus é tudo, porque ela não sabe, e ela acaba respondendo Jesus é tudo para sair algo bonito, né? Jesus é tudo. Jesus é tudo, e a pessoa não sabe nem o que Jesus fez na vida dela, não conhece nem um pouco de Jesus, ela responde Jesus é tudo. Mas existem aquelas pessoas que respondem Jesus é tudo, mas sabem do que estão falando. Sabe? Aquela pessoa que diz: não, Jesus é tudo. Eu digo isso porque Jesus é o suficiente para mim. Eu tenho Jesus na minha vida e não preciso de mais nada. Sabe? Porque nele eu encontrei tudo que eu preciso. Essa pessoa verdadeiramente ela conhece quem é Jesus. Ela sabe que quando nós temos Jesus, nós conhecemos ele profundamente, não precisamos de mais nada. Nada mais vai nos satisfazer, como a gente estava louvando agora. Nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. E a pessoa que tem esse conhecimento, ela tem essa noção de que Jesus é o suficiente. Que você conhecendo Jesus, você não precisa de mais nada mesmo. E a partir disso, nós entendemos e compreendemos que as pessoas que conhecem verdadeiramente Jesus têm uma confiança verdadeira nele. E aí a gente volta para aquilo que eu comentei, né? Que confiança é uma das palavras-chave. Além de confiança, tem mais outras três que eu queria conversar. São alguns pontos que eu vejo que, alguns de muitos, tá? De que, vamos dizer, atributos, sabe? De pessoas que conhecem verdadeiramente Jesus. Uma delas é a confiança, sabe? Eu pergunto a vocês: o que é confiança? O que é confiança? Se a gente parar para pesquisar. Se a gente olhar no dicionário, principalmente a segunda tradução, diz que a confiança é a crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Em Salmos 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É forte, né? Mas é basicamente isso. É isso que sentimos quando conhecemos verdadeiramente a Cristo. Nós temos uma confiança, algo que vem natural, sabe? Confiar em Cristo é saber que Ele não falhará, sabe? Confiar em Cristo é saber que Ele não te deixará na mão, de que Ele é poderoso e forte o suficiente para prover qualquer necessidade, sabe? Que Ele estará te levando para o caminho certo. Então a pessoa, quando tem essa plena confiança em Cristo, pode acontecer o que for, sabe? Ela vai ter uma paz, ela vai saber que o Deus que ela serve é fiel para cumprir, o Deus que ela serve é poderoso, o Deus que ela serve é perfeito o suficiente para saber de que Ele não falhará com aquilo que Ele prometeu, sabe? É aquele ditado, né, que eu costumo dizer para algumas pessoas quando me pedem conselho. Eu falo: confie em Deus, mas confie em Deus ao ponto de você colocar o pé. Eu digo: coloque o pé que Deus vai colocar o chão, sabe? Coloque o pé que Deus vai colocar o chão. Você não precisa ver o chão, você precisa apenas confiar que se você colocar o pé, Deus vai construir o resto do caminho que você precisa prosseguir, sabe? Abraão não conheceu o caminho que percorreu, mas ele conheceu o Deus que o guiou. Ou seja, ele não precisava saber para onde ele estava indo, mas o fato dele confiar em Deus
aquilo o fez seguir em frente, ao ponto de ele não ter a necessidade de saber para onde estava indo. Ele só ter a certeza de uma coisa, de que Deus está me levando para o melhor lugar, sabe? Ele confiava tanto em Deus porque ele conhecia o Deus que o guiou. Ele conhecia o Deus que estava levando ele por esse caminho, mesmo eles não conhecendo o lugar para onde ele estava indo. E que a gente venha ter essa confiança em Deus, de Deus estar nos levando para um lugar que a gente não conhece. Mas a gente fala, Deus, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu confio no Senhor, porque sei que o Senhor está me levando para o melhor lugar, o Senhor está me levando para esse lugar, porque o Senhor está preparando o melhor para a minha vida, ou de repente porque o Senhor quer me usar em determinado lugar para impactar a vida de outras pessoas. Então, confiar em Deus é isso, é aquilo que a gente chama de confiar em Deus de olhos fechados. O confiar em Deus ainda se estende um pouco mais do que esse sentido de dicionário, né? Nossa confiança em Deus deve ser aquela ao ponto de a gente realmente confiar de olhos fechados, mesmo sem saber o que está acontecendo. A confiança em Deus deve ser aquela de que tu bota Deus e mais 99 pessoas. As 99 pessoas dizem que não, e quando Deus diz que sim, você vai no sim de Deus e ignora os não das outras 99 pessoas. Por quê? Porque você confia em Deus. Você confia em Deus mais do que qualquer outro ser nesse mundo, sabe? Quando tudo diz que não, como diz a canção que a gente canta, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, que a gente venha se basear na voz de Deus, sabe? Mesmo que todos digam uma coisa, se Deus dizer o contrário, eu vou seguir por esse contrário, porque é em Deus que eu estou confiando dia após dia, sabe? E outra coisa que nós temos, aqueles que conhecem Jesus profundamente, que tem essa noção da suprema grandeza no conhecimento de Cristo, é a satisfação. Satisfação é um tema que, cara, é muito atual. Muitas pessoas estão procurando hoje em dia satisfazer seus desejos, sabe? Estão correndo atrás de alguma coisa, mas muitos correm atrás de uma satisfação, de um preenchimento que só Jesus preenche, sabe? Muitos estão buscando preencher um espaço que só Deus vai preencher. Não existe nada mais que satisfaz a nossa alma do que Jesus, sabe? E quando conhecemos verdadeiramente a Cristo, nós entendemos que não precisamos mais nada, só dele. Além de satisfação, Deus também traz saciedade. Eu vou ler um salmo aqui, Salmo 107, versículo 9. Pois ele sacia a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. É um versículo que eu gosto muito porque ele destaca algo muito importante. Ele sacia a alma sedenta. Ele sacia a alma sedenta. Então, algo muito importante que eu quero deixar para os irmãos, essa satisfação não vem apenas do conhecer, ela vem do buscar, sabe? Quem me conhece melhor, quem convive comigo, meus amigos, sabe que eu fico muito mal-humorado quando eu atingo um nível de fome. Fico muito irritado mesmo. Mas, tipo assim, não é estou com um pouco de fome, não, estou com muita fome, eu fico muito mal-humorado. Muito mal-humorado. É poucas vezes que isso aconteceu. Eu lembro que isso aconteceu uma vez lá no trabalho. A Priscila percebeu na hora. Eu estava na recepção, basicamente assim. Uma cara de querer matar uma pessoa. E ela chegou do meu lado e falou: o que houve? Minha marmita estragou. Nossa, eu fiquei muito irritado mesmo. Mas aproveita e faz o jejum. Eu estava de jejum há muito tempo, tinha acabado de treinar. Isso que piorou, porque quando você treina, a fome que você tinha antes, ela triplica, sabe? Depois que você treinou perna, então, dá vontade de comer um boi inteiro, comer uma vaca inteira. É muita fome que você sente. E olhando o horário que eu acordo, um cafezinho da manhã, que às vezes eu como na rua, esse dia eu não comi nada. Foi um dia que eu acordei com pressa, fui voado, então não deu tempo de preparar nada. Aí eu acabei aprendendo também a lição de preparar no dia anterior. Então eu treinei, depois quando eu fui, bateu no pós-treino, azedou. Fiquei muito irritado. Isso não acontece com frequência não, graças a Deus. Nem em casa acontece isso, porque em casa eu dou meu jeito de não ficar com fome, sabe? Acho que a única vez que eu fico com fome mesmo em casa, acho que é quando minha mãe decide que não vai fazer comida à noite e fala, vai todo mundo dormir com fome, acabou.
É o castigo. É o castigo. Mas, raras vezes isso acontece. Mas, por que eu comentei isso? Porque quando eu estou nessa situação, meu único pensamento é: eu tenho que matar essa fome de algum jeito. Eu tenho que matar essa fome de algum jeito. Ou seja, tudo que eu estava pensando antes meio que some só há um pensamento na minha cabeça, um objetivo. Eu tenho que matar essa fome. Não sei, eu vou fazer o que puder, mas eu vou matar essa fome. Sabe? E essa fome seja que Deus deseja de cada um de nós. Ao ponto de a gente não nos conformarmos com o estado que estamos. E buscar assim, ó, eu tenho que buscar o Senhor, para Ele saciar minha alma, para Ele saciar minha fome, minha sede. Ou seja, todas as preocupações elas vão embora, só tem um objetivo. Eu tenho que matar essa fome, eu tenho que matar essa sede. E, infelizmente, muitas pessoas tentam fazer isso no lugar errado. Mas o único que vai matar a sua fome e sede é o Senhor. É Ele que sacia a alma faminta, Ele que sacia a alma sedenta, enche de bens a alma faminta. Então que a gente venha ter essa fome e sede, sabe, de buscar a face do Senhor, de pedir a Ele que Ele venha nos saciar dia após dia, sabe. Um exemplo muito bom dessa questão do assunto, quando eu falo de satisfação, é Salomão. Salomão é um exemplo muito bom a se comentar, sabe. Salomão, posso dizer que foi um rei muito próspero, filho do rei Davi, sabe. Muitos conhecem a história de Salomão. Teve um sonho, Deus perguntou a ele o que ele queria, ele pediu sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria, mas também deu riquezas, deu honra, sabe. E Salomão foi um rei com uma prosperidade imensa, porque ele tinha tudo do bom e do melhor, sabe. Ele tinha riquezas, sabe, pediu a Deus sabedoria, tinha um título de rei, tinha 600 mulheres, não sei quantas princesas, o cara mulherengo, tinha de tudo, né? O cara realmente tinha de tudo que para satisfazer os desejos pessoais. Mas mesmo depois de tudo isso que ele tinha, ele chegou à conclusão, no livro de Eclesiastes, ele disse: vaidade, tudo é vaidade. O que ele quis dizer com isso? Que os prazeres dos homens são temporários. Tudo aquilo que a gente busca, dia após dia, para satisfazer nossos desejos da alma, é temporário, sabe? Como eu posso dizer? Sabe quando a gente está nos alimentando, e a gente usa determinado alimento que enche a nossa barriga, mas não nos traz saciedade? É a mesma coisa. Eles estavam se enchendo de prazeres temporários, mas que nunca estava saciando eles, sabe? E Salomão chega à conclusão, o seguinte: o final de tudo isso é temer a Deus, sabe? O melhor que nós temos é temer a Deus, é buscar a face do Senhor, porque é dele que vem a nossa verdadeira satisfação. É Ele que satisfaz a nossa alma, sabe? É nele que nós encontramos propósito, é nele que nós entendemos nosso real objetivo aqui na Terra. É Ele que vai nos satisfazer, sabe? Algo que eu vejo que é fundamental para que a gente compreenda essa mensagem de hoje é entender que Deus deseja uma geração que coloque Ele em primeiro lugar, que entenda que a gente precisa ter o desejo de não querer nada mais além do Senhor. O terceiro ponto, é o terceiro? Terceiro ponto, não vou me estender muito nele, sabe, porque tu faz transformação daí ao culto. Transformação é algo presente na vida de uma pessoa que conheceu profundamente Jesus. Não tem como a pessoa conhecer profundamente Jesus, ter uma vida de comunhão e ela não ser transformada. A conta não bate, não existe isso. A pessoa é transformada. Em 2 Coríntios 5, versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem como você estar em Cristo e não ter nada novo na tua vida. Se não tem nada novo na tua vida, tu não está em Cristo. Não existe. Quem está em Cristo, nova criatura é. Amém. As coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. E é o que Cristo quer fazer na vida de cada um de nós, sabe? Tudo aquilo que tem nos prendido a esse mundo, Jesus quer transformar o nosso ser ao ponto de fazer tudo novo em nossa vida. Tudo novo. Deus deseja fazer coisas novas no meio da sua vida, no meio dessa igreja, sabe? Ele deseja uma geração, jovens, adolescentes, adultos, idosos,
que estão em Cristo, sabe? Sejam nova criatura, uma criatura que se rende aos pés de Deus, que entende que sua vida, a razão dessa vida é adorar o Senhor, que essa venha a ser a intenção do nosso coração, sabe? Que a gente venha compreender essa mensagem, que nós estamos em Cristo, então nós não podemos ser igual nós éramos antes. Não podemos e não tem como ser. Se a gente verdadeiramente está em Cristo, não tem como a gente continuar sendo a mesma pessoa. Nós precisamos ser nova criatura. Este tudo se fez novo. E o último ponto que eu queria comentar a respeito dessa questão de conhecer profundamente a Cristo é a questão da identidade. Aqueles que conhecem de verdade a Cristo sabem a sua identidade e sabem que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E se for falar de identidade, se eu não me engano, o Daniel pregou sobre isso, usou a identidade no culto. A gente aprendeu que a identidade é um documento pelo qual a gente se identifica, que a identidade tem algumas informações pessoais, sabe, que nos ajuda na hora da identificação. Da mesma forma, aplicando para o lado espiritual, Cristo nos dá uma nova identidade, uma identidade que nós somos filhos de Deus, que nós temos nossa cidadania nos céus, sabe? Nós somos co-herdeiros de Deus. Em Cristo nós sabemos quem somos. Em Cristo nós sabemos a nossa função, nós sabemos o nosso dever, sabe? Nós ganhamos propósito, sabe? Muitas pessoas não sabem disso ainda. Pessoas que não estão em Cristo não sabem o sentido da sua vida, não sabem quem são, estão buscando conhecer isso em filosofias vãs desse mundo. Mas você só conhece a verdadeira identidade quando você está em Cristo. Quando você está em Cristo, você é reconhecido como filho de Deus, cidadão dos céus, herdeiro, co-herdeiro com Jesus, sabe? Que isso venha ficar na nossa cabeça. E tu pergunta, por que tu falou desses 4 pontos? Não só desses 4 pontos, mas tem muitos outros. Eu falei desses 4 pontos porque, a partir do momento que a gente tem conhecimento disso, a gente vai perguntar se em Cristo, se a pessoa que conhece verdadeiramente a Cristo, ela tem uma plena confiança, ela tem uma satisfação, ela é transformada, essa vida é mudada, ela tem uma identidade, para que eu vou perder meu tempo buscando outras coisas? Se eu tenho tudo isso em Cristo, para que eu vou querer outras coisas? Não faz sentido. Tudo que nós precisamos está em Cristo. E para a gente alcançar isso, é a gente ter uma vida de busca, de procurar, de buscar a face de Deus, de buscar a revelação do Senhor. Revelação, inclusive, é um tema dos jovens esse ano, sabe? É o que a gente propôs como tema. Da gente buscar dia após dia saber quem é o Senhor, sabe? Receber a revelação de Jesus, sabe? É através disso. E a partir do momento que a gente tem essa compreensão, nós temos a convicção no nosso coração de que eu não quero nada além de Cristo, não quero nada mais rouba minha atenção, nada mais vai me satisfazer, nada mais é importante. Que a gente compreendeu isso, como eu disse no início, um pouquinho antes, que para que isso vire uma realidade em nossas vidas, ao ponto de a gente não querer desejar nada mais além de Cristo, eu preciso compreender quando Paulo diz sobre essa suprema grandeza do conhecimento de Cristo, que a gente venha compreender essa suprema grandeza. Mas sabe, para a gente compreender isso, a gente precisa buscar a face do Senhor. É diferente a gente conhecer, mas aqueles que alcançam isso são aqueles que buscam ao Senhor, que buscam enquanto há tempo, sabe? E nada nessa vida, posso dizer, chegou a essa conclusão, vale mais do que Jesus, vale mais do que ter uma plena comunhão com Ele. Que a gente venha ter essa convicção no nosso coração. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: enquanto Saul usava a coroa sem Deus, Deus usava Davi sem a coroa, sabe? Sem Deus, não vale a pena se prosseguir, independente do status, da posição social que você está. Porque no final disso tudo você vai perceber que de nada valeu, sabe? Nenhum cargo, status vale mais do que ter essa plena comunhão com Deus. Veio que concluir, né? Fechar com penúltimo versículo, né? Salmos 73, versículo 25 e 26. Diz: a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti,
O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. É isso que queima no meu coração hoje, irmão. Eu desejo, peço ao Senhor que isso também venha queimar no coração de cada um de vocês, sabe? Queria deixar como um último versículo para fechar a reflexão, Filipenses 3, no mesmo capítulo que a gente estava lendo, mas no versículo 10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Que a gente aproveite enquanto há tempo. Que a gente aproveite enquanto há tempo de buscar o Senhor, para a gente poder conhecer a Cristo e esse poder que o ressuscitou. Porque sem isso a gente não vai suportar os dias de hoje. Se a gente apenas souber falar de quem é Jesus historicamente, a gente não vai suportar os dias de hoje. A gente tem que buscar compreender, a gente tem que buscar a face do Senhor enquanto há tempo aqui nessa terra, sabe? E aproveitar o tempo. Porque eu falei sobre a parábola do rico e do Lázaro, porque fala muito sobre o que eles fizeram durante sua vida aqui na terra. Cada um dedicou para determinada coisa, mas nenhum dos dois sabia quando ia ser o seu último suspiro, da mesma forma que cada um de nós não saberemos no dia de amanhã. Então não deixe para segunda-feira o que tem que ser feito hoje. O pessoal de hoje costuma dizer isso, né? Ah, não, vou começar segunda-feira. Vou falar de academia então, se a pessoa não começar em janeiro, ela só começa em janeiro do ano que vem. Não, projeto verão. Começar só em janeiro do ano que vem. Comecei o ano errado, mas você nem sabe se vai estar vivo em janeiro do ano que vem. Você nem sabe. Até mesmo em questão semanal. A pessoa chega na quarta-feira e fala, a semana começa na segunda, eu quero começar certinho na segunda-feira. Eu falo com a menina que vai pro trabalho, cara, para com essa palhaçada, cara. Se tem oportunidade de se exercitar hoje, de cuidar do seu corpo hoje, começa hoje. Que quando chegar na segunda-feira você já vai estar melhor, sabe? Da mesma forma no lado espiritual, se você compreendeu a mensagem de hoje, se você viu que, cara, eu tenho colocado outras coisas mais importantes do que o Senhor, eu não tenho buscado compreender essa suprema grandeza do conhecimento, não fique assim, então vou deixar para... hoje é dia 29, né? Terça-feira é dia 1º, vou começar o mês. Você nem sabe se vai estar vindo na terça-feira. Pablo, mas é depois de amanhã. Não sabemos. Não deixe para depois o que você deve começar a fazer agora. Aproveite enquanto é tempo. Aproveite enquanto podemos buscar a face do Senhor. Aproveite enquanto temos a Bíblia. Sabe? Porque nunca saberemos o dia de amanhã. Porque o amanhã pertence a Deus. E muitas pessoas, elas falam assim, Pablo, a gente tem que viver a vida. A gente tem que aproveitar as coisas desse mundo, sabe? Sabe, se dá bem aqui no mundo, nessa vida, os espertos, né? O mundo é dos espertos. Eu falo para essa pessoa o seguinte, eu concordo com você que o mundo é dos espertos, mas eu complemento o seguinte, o mundo é dos espertos, mas o céu é dos escolhidos. O mundo pode ser dos malandros, mas o céu é daqueles que escolheram ser escolhidos, sabe? Você vai colher tudo aquilo que você plantou aqui na vida. Se você plantou coisas para os seus bens pessoais, tudo bem. Você vai colher prosperidade, você vai ser uma pessoa próspera, com uma boa condição. Mas e na hora de prestar conta com Deus? O que será que você vai receber? Sabe? Então que a gente venha ficar com essa reflexão, irmãos. Que a gente venha ter no nosso coração enraizado isso. E queria deixar para vocês o seguinte, que vocês vão refletir essa noite, irmãos. Que se Jesus não for o suficiente, me desculpe, mas nada e ninguém além dele será. Nada e ninguém além dele.
tudo na terra